é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. A Deus toda a glória. Estamos dando início a este programa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não perca nenhuma das palavras que vai ser ministrada durante cerca de 1 hora. Aleluia. Louvado Aleluia. seja Deus. Vamos cantar o primeiro hino para a glória de Deus e bênção das nossas almas, Amém. que é o lugar de delícias. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar a ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem, com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. No céu há um lugar preparado por Jesus na casa do Pai. Amém. Para os seus seguidores, para os que são salvos, regenerados e santificados pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Amém. E pelo sangue do Filho de Deus no Calvário. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar a terra feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou
vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Amém. Aleluia. A vida no céu é eterna e diferente. Aleluia. Não há mais lutas, não há mais lágrimas, não há mais dores. Aleluia. E para alcançarmos esse lugar, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Amém. Para pagar o preço da nossa redenção. Graças a Deus. E nós estamos chegando à hora de partir. É isso que vamos cantar seguidamente e finalmente para este programa. Aleluia. Está chegando a hora de partir. Prepara a tua igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É hora de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os salvos com Jesus irão viver. Jesus em breve vem no céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá morando, em pranto nunca mais se falará. A alegria, o gozo e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. Glória a Deus. Preparemos-nos para esse dia, porque um dia ele tem que acontecer. Yes, Pode ser no tempo da minha vida ou não. Mas o facto é que tem que acontecer. Amém. Jesus virá arrebatar os seus e a grande tribulação seguir-se-á durante os 7 anos. Graças Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco.
Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assembleia de Deus, em North Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. E estamos chegando ao seu lar em direto desta parte do mundo. Em segundo lugar, a glória, ou por outra, em primeiro lugar, depois da introdução, a glória, o louvor, a adoração pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Só Deus tem o direito da exaltação, do louvor e da glória. Amém. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Yes, Pois vamos graças a anunciar o Deus. noticiário do céu, que Amém. tem sempre as melhores notícias, porque elas são verdadeiras. Aleluia. E agora a minha esposa vai vos saudar e vamos orar ao Senhor. Amém. Aleluia. É um privilégio estar consigo aí na sua casa, no nome de Jesus. Amém. Pois é com as boas novas do céu que nós vimos até si. Amém. Não é com retóricas religiosas, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou o céu e a terra, Amém. aquele que criou a você e a mim. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória A Ele damos a glória, a Ele damos o louvor, Amém. a Ele damos a adoração por este privilégio que o Senhor nos concede Amém, yes. de podermos exaltar o seu nome. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, prepare-se. Os dias são breves. Jesus está para voltar. Amém. Muitos poderão dizer, oh, já ouço isso há tanto tempo. Yes. E lá o apóstolo Pedro também dizia que muitos escarnecerão e dizendo onde é que está o dia da sua vinda, ou a promessa da sua vinda. Mas o que é certo é que ela vai acontecer. Amém. Ela vai vir. Estava escrito que Jesus havia de nascer da Virgem Maria. Yes. E ninguém podia conceber tal coisa. É verdade. Mas chegou o dia, Yes. a hora em que a palavra do Senhor teve o seu cumprimento. Amém. Por isso, vamos nos estar apercebidos, porque a hora está chegando. Amém. Para nós irmos para o lar do Pai, Amém. para estarmos com Ele. Glória ao nome do Senhor. Eu penso tanto nestas palavras que o Senhor disse na sua oração. Pai, eu quero que aqueles que tu me destes Yes. estejam comigo, Amém. para que vejam a glória que tu me deste. Amém. Glória ao nome do Senhor. É nesta certeza que nós pregamos o Evangelho. Amém. E que chegamos até si. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor jamais falhará, jamais passará. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Glória a Deus. Vamos orar por si, pela sua família, pelos seus problemas. Deus os conhece. Amém. Eu não os conheço, mas Deus conhece-os. Amém. Vamos orar para que o Senhor vos abençoe Yes, e Lord. vos ajude. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Glória a Deus. é na tua presença que nós estamos, Yes, com Lord. alvo apenas, é de exaltar, glorificar Glória. aquele que é Rei e Senhor, Ah, sim, Senhor. aquele que é bendito eternamente, Amém. aquele que sabe, aleluia, o que se passa no nosso coração, Yes. no nosso íntimo, sem que haja palavra na nossa boca. Sim, Senhor, eis que tu o sabes. Sim, Glória Senhor. ao nome do Senhor. Tu lês os nossos pensamentos. Glória. Tu conheces a nossa vida. Yes. Bendito seja o teu nome. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça Sim, Senhor. sem que seja a tua vontade. Yes, Lord. E todos os cabelos estão contados. Sim, Senhor. Nada vai amassar. Aleluia. Maravilhoso Deus, que Aleluia. sabe tudo a nosso respeito. Graças a Deus. Senhor, abençoa o teu servo, Amém. a tua serva, Senhor. Ajuda o teu filho na meditação da tua santa Amém, palavra. Abençoa aqueles que nos ouvem e veem. Amém. Ó Senhor, abre os seus corações, Amém. os seus entendimentos. Aumenta a sua fé, Amém. para que recebam de ti Yes, Lord. aquilo que têm necessidade. Amém. Para as famílias, Senhor, para eles próprios. Sem saúde, tu és grande e poderoso para nos dar mais do que aquilo que sabemos pedir ou pensar. Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, pois, aleluia, aqueles que vão, Senhor, na realidade, saciarem-se com a palavra Amém. do céu. Glória a Deus. Abençoa o teu servo na meditação da mesma. Amém. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
E nós vamos ler imediatamente a Santa Escritura, que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 9 ao verso 14, que diz o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Diga comigo, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Isto é dito àqueles que creem na Sagrada Escritura e no autor dela. E nós, antes de ministrarmos a palavra, vamos às notas iniciais de abertura deste noticiário do céu. A primeira nota: mensagem bíblica. A morada eterna. A cidade que Jesus preparou para os crentes. Quando os crentes deixam o seu tabernáculo terreno na terra e voltando ao pó, porque dele foram tomados, Gênesis 3:19, eles imediatamente entram à presença de Jesus no céu, onde vão habitar, segundo Coríntios 5 e verso 8. O crente em Jesus Cristo não tem cidade permanente na terra. Ele busca a futura cidade, cujo construtor é o próprio Deus. E para ali entrarmos, precisamos de ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Uma segunda nota diz o seguinte: por favor, não perca esta mensagem, porque além das Santas Escrituras, esta mensagem, ela contém uma história que, a ser verdade, não se deve perder. A cidade eterna que as Escrituras nos revelam é, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais importantes que devemos prestar atenção em tempo de vida. Atente para estas 4 perguntas. Para onde vamos depois da morte? Qual é o galardão que nos espera? Ou não vamos nós receber coisa alguma para a eternidade? Somos nós pessoas salvas e limpas pelo sangue de Cristo? E uma terceira nota que diz: para nos livrar da condenação eterna, Jesus deu a sua vida por nós na cruz. João 3, 16 e 17. Salvação ou condenação depende da nossa decisão. Este assunto é sério. Jesus disse em Apocalipse 20, verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entretanto, Jesus nos oferece de graça um lugar na casa do Pai. João 14, 1 a 3. Estamos nós interessados nesse lugar para passar para a eternidade? Ouça esta mensagem até ao fim e faça uma boa decisão. Louvado seja Deus nosso Senhor. E a mensagem que vamos ministrar
ela consta de 3 aspectos. A introdução, em segundo lugar, o sacrifício de Jesus por nós, e em terceiro lugar, a morada eterna preparada por Jesus para nós na casa do Pai. Nós vamos, antes de continuar, mostrar algumas fotos iniciais para termos uma ideia. Houve uma senhora crente que desenhou algumas imagens sobre esse lugar maravilhoso, mas também um outro lugar mau. Já dissemos o que Jesus disse, que aquilo que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Portanto, nós temos que decidir a nossa vida se queremos ir para um bom lugar que Jesus preparou ou se vamos para um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos. Devemos fazer uma boa escolha. Esta senhora é chamada de Pat Marvin Smith. Art used by permission by Pat Marvin Smith, copyrighted 1992, etc. E a primeira foto que vamos mostrar é sobre o lago de fogo, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aquilo que não foi achado escrito no livro da vida será lançado ali. Não queira passar a eternidade no lago de fogo. Por favor, ajude-se a si próprio e escolha antes a outra parte. Qual é a outra parte? É exatamente aquilo que vamos ministrar neste dia. Dentro da cidade de Deus, Apocalipse 21, verso 21 ao verso 27. Não é a primeira vez que mostramos estas fotos, mas é bom lembrar que nos parece que neste tempo presente o arrebatamento da Igreja está por pouco tempo. E, embora hajam escarnecedores, como a minha querida esposa já falou, para os fins dos dias, isso é realmente um sinal profético de que as coisas vão mesmo acontecer. E dentro da cidade há muitas mansões, o rio da vida, as árvores da vida. E isto espera todo aquele que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Prepare-se. Os fundamentos da cidade e os muros são das pedras preciosas. E as portas são 4 portas. E cada porta é uma pérola. Você gostaria de entrar naquela cidade onde Deus mora, no lugar da sua habitação, mas também habita com o contrito e com aquele que é humilde de espírito. Louvado seja Deus! Mas no céu o Senhor tem um lugar, ou um trono, onde dá ordens a todo o mundo que Ele criou. Prepare-se para ir para este lugar maravilhoso. Ouça a mensagem até ao fim. E a mensagem narra-nos no Apocalipse 21 que essa cidade onde Deus habita é um cubo de ouro, com cerca de 1500 milhas quadradas de ouro. Tanto é de altura, como de comprimento, como de largura. Isto para quem crê, porque há escarnecedores que não creem. Mas eu creio. As ruas lá são de ouro e as portas são de pérola. E esta é a cidade onde os crentes vão morar. Ausentes do corpo, presentes com Jesus na casa do Pai. Que o Senhor os abençoe e ouça a mensagem até ao fim. Ao introduzirmos esta mensagem bíblica, encontramos algo de muita importância para que sejamos alheios ao seu conteúdo, conforme já temos falado, que na casa do Pai há muitas moradas. Há uma cidade permanente ali
para os servos de Deus irem habitar. E a mensagem nos ensina sobre dois assuntos fundamentais para tomarmos boas decisões na nossa vida. E também três coisas importantes em relação com a vida eterna. Portanto, toma atenção à mensagem. É bom que a gente saiba que deve haver um tempo para todas as coisas, conforme escreveu Salomão. E também temos tempo para ouvir, ou se não temos, devemos de o arranjar, porque debaixo do céu há um tempo para todas as coisas. E há coisas principais e coisas secundárias, de maneira que devemos ter atenção ao que diz a Santa Escritura, porque é de bem para as nossas almas. Então, dois assuntos fundamentais e três coisas importantes que a mensagem encerra. E uma delas é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. A outra é a verdade sagrada de que os crentes não têm aqui morada permanente. São duas coisas fundamentais e importantes. Porque é que Jesus deu a sua vida no Calvário? E para onde vou eu morar? No fim dos dias. E para começar este assunto, precisamos saber um pouco da diferença que existe entre a vida terrena e a vida eterna nessa futura cidade. Na primeira, ela é demais conhecida pelo sofrimento que enfrentamos desde o dia em que nascemos até ao fim desses dias. E sobre a segunda, precisamos saber sobre as condições que Deus nos revela para entrar lá. Podemos dizer amém. Há condições. Na minha causa, só entra quem eu permito que entre, ele abra a porta. Assim é no céu também. Ninguém entra no céu se Jesus, que é a porta do céu, não abrir. De maneira que devemos ter isso em consideração. A revelação bíblica é esta. A vida do homem sobre a terra é como se expressou Job. No capítulo 14 e verso 1. São poucos dias a vida humana e cheia de inquietações. E Moisés confirma tudo isso e afirmou que a vida, no Salmo 90 e verso 10, que a vida humana são 70 anos. E se alguém chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. E assim é a vida terrena. O melhor é descobrir nas Escrituras como se poderá então alcançar a vida na cidade futura, que o texto sagrado nos ensina. E cada dia que passa estamos fazendo algo para o nosso futuro. Ou então estamos desprezando a palavra de Deus e entramos na perdição eterna em vez do gozo eterno na casa do Pai. As nossas decisões, não tenha dúvida nenhuma, determinam o nosso destino, etc. A vida terrena é, como dizemos, muito curta e a vida eterna não tem fim. Então podemos avaliar o que são 70, 80 anos de câncer e enfado na Terra e a outra eterna, ou no sofrimento eterno, ou no gozo eterno na casa do Pai. E não ponha dúvida alguma que cada um de nós faz o seu caminho para lá, com as suas decisões. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E a Bíblia Sagrada diz, andai nesse caminho. E essa é a nossa decisão, andar ou não andar, depende de ti e depende de mim. Portanto, devemos nos preocupar, enquanto estamos por cá, qual é o caminho em que a gente anda e por onde estamos dirigindo os nossos passos e fazendo o nosso futuro, num certo aspecto, claro. As informações bíblicas para perdermos ou ganharmos para o nosso futuro, receber muito ou receber pouco, ou não receber nada, ou sermos rejeitados, está exatamente nas nossas decisões
sobre a diligência ou negligência que nos ensina a Santa Escritura. Este é o facto. Jesus, falando dos talentos para se praticarem, disse: bom está, bom e fiel servo. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21 a 23. Mas houve um servo que teve medo do seu Senhor, escondeu o talento e não o pôs em prática. Ao que escondeu o talento do seu Senhor, Jesus disse: mau e negligente servo. Temos então duas decisões. A decisão do servo que pratica aquilo que Deus mandou e do mau servo que não se importa. Mau e negligente servo. E disse: lançai esse servo inútil nas trevas exteriores. Ali, nessas trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 26 a 30. E Jesus falou essa verdade para tu e eu ouvirmos, meditarmos e concluirmos e decidirmos aquilo que a gente quer para a eternidade. Segundo o que afirma a Santa Escritura em 1 Coríntios 13, verso 10, Paulo disse: eu pus como sábio arquiteto o fundamento do grande edifício. Eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja, saiba. E ver, neste caso, significa ter atenção ao que faz, ao que edifica sobre esse fundamento. Bom e fiel servo, mau e negligente servo. Há pessoas que edificam com bom material e há outros com material fraco. Existem 6 tipos de materiais na vida da edificação espiritual na igreja. Existem 6 materiais. Edifique com bom material, porque esses materiais são importantes, são uma ilustração daquilo que se faz na obra de Deus. 1 Coríntios 3, verso 11 ao verso 14, diz que ali há prata, há ouro, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Com que estamos nós trabalhando e edificando na obra de Deus, visto que só 3 desses materiais passam no teste do fogo. Afirma-se com verdade que houve um grande homem político na Europa, e esta é a história que eu vos disse para não perder. Afirma-se como verdade que houve um grande homem político na Europa que teve esta expressão quando estava morrendo. Temos ouvido muita coisa quando as pessoas morrem. Uns até dizem que vão para o céu, outros até dizem que vão às portas do inferno e que voltam. E nós aqui fazemos um ponto de interrogação a tudo isso. Paulo disse que viu coisas inefáveis no céu que ao homem mortal não é digno falar. De maneira que não é assim fácil aceitar todas as coisas. Mas nós não temos toda a chave de toda a ciência também. E nós sabemos exatamente o que é verdade e o que não é. Baseamos a nossa crença nesse aspecto, nessa parte que falamos de Paulo, mas daí para a frente não sabemos mais. Então, este homem, quando ia morrendo, afirma-se que ele disse estas palavras: mas que grande estúpido eu fui. E não houveram mais palavras na boca daquele homem. Este vocábulo é bíblico e significa bruto e louco.
Salmo 94, verso 8, e Provérbios 12, e verso 1, e Jeremias 10, e verso 8. Pergunta-se o que é que levaria este homem a ter tal expressão, o que é que ele teria visto na hora da sua partida para que ainda as suas palavras ficassem na terra. Segundo disse Jesus, quando os crentes morrem, os anjos de Deus o vêm buscar para o levarem para o céu, e que também os anjos de Satanás também levam os outros para o inferno, para o lugar de tormento de Lucas 16, verso 19 ao verso 31. De maneira que aos crentes os anjos de Deus o levam para o céu, naquele caso ainda debaixo da lei. Eles iam para o seio de Abraão, como diz em Lucas 16 e verso 22. Quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. E esse lugar do seio de Abraão está vazio. Depois da ressurreição de Cristo, todos vão imediatamente para a casa do Pai, quando partem. Mas Paulo afirmou que, ausentes do corpo, vamos habitar com Jesus. 2 Coríntios 5, verso 6 ao verso 8. Creio que, da mesma forma, os anjos de Deus vêm buscar o nosso espírito. Mas o que é que aquele homem teria visto para fazer aquele comentário na hora da sua morte? É muito possível que naquele momento, ou no momento de partir, as pessoas vejam já aquilo que vão seguindo, ou para um bom ou um mau lugar, ou para receber muito ou para receber pouco. É natural. Se este cavalheiro que partiu já não existe há muito tempo, há muitos anos, se ele viu e as suas palavras ficaram na terra, então concluímos que alguma coisa as pessoas, quando partem à eternidade, veem imediatamente. O facto é que as pessoas estão conscientes no lugar para onde vão, porque imediatamente na morte do rico e de Lázaro, isso está ali escrito. O rico foi para o tormento eterno e Lázaro para o seio de Abraão. Lucas 16, 22 e 23. Mas ambos estavam conscientes, ou num bom lugar, o outro num lugar mau, de sofrimento eterno, que dali não poderia sair. E quem vai para esse lugar do Hades, só depois vai perante o trono branco para ser lançado no lago do fogo e enxofre, porquanto o seu nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas que grande estúpido eu fui, são as palavras que se têm por verdade. Se realmente essa expressão é verdadeira, este é o facto. Esse homem ficou na terra com o seu nome na história do mundo. A sua posição de líder foi fora de vulgar, o seu prestígio foi enorme. Mas ao partir deste mundo ele teria visto algo de grande e magnificente e algo que o deixou angustiado pelo motivo que se conhece. Mas nós podemos avaliar, dizia o homem, ou disse o homem, mas que grande estúpido eu fui. O facto é que o outro homem rico no inferno pedia ao pai Abraão, manda a Lázaro que molhe o seu dedo na ponta da água, na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Portanto, as pessoas estão conscientes e é muito possível que vejam imediatamente na hora da sua partida para o lugar que vão ou aquilo que os espera. Ele teria perdido o que era bom na eternidade pela sua posição de um grande líder na terra. Quem sabe? Se viu uma grande mansão e se foi direcionado apenas para uma cabana, digamos assim. Esta história, a ser verdade, é uma ilustração perfeita daquilo que Jesus ensinou. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12 e verso 25. E há muitas pessoas nessa situação. Ficam com o seu nome na história, nos livros históricos e com os seus nomes nas esquinas das ruas.
mas do outro lado da vida vão como que varrer as ruas, digamos assim, para uma expressão popular, etc. O que é que vamos nós receber no outro lado da vida? Será que, como crentes aqui na Terra, estamos fazendo o nosso melhor, construindo com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? O que nós estamos fazendo em prol das almas? Bem, isto é uma chamada de atenção ao que está escrito para sermos sábios e não brutos nem estúpidos, como diz a Santa Escritura. Portanto, quem ama a sua vida, a sua posição, quer fazer aquilo que entende, etc., etc., pois muito bem, pois pode fazê-lo, é livre para o fazer. Contudo, quando chega a hora de partida, na eternidade, vai receber conforme aquilo que fez na terra. Podemos dizer amém. Amém. Claro que é. Aquilo que o homem semear vai ceifar. Semeia muito, recebe muito. Semeia mal, recebe mal, etc, etc. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida neste mundo, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. Também em Marcos 8,35 afirma: por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu posso afirmar que eu estou no número daqueles que têm perdido a sua vida. Minha mulher e eu temos dedicado a nossa vida em prol do Evangelho e das almas, que são muito valiosas, que não há no mundo nada que possa pagar a redenção de uma alma. Esse preço é a vida de Deus revelado em carne, pagando o preço da redenção no Calvário. Os anunciadores do Evangelho, eles são embaixadores do céu, servem a Jesus e vão ser honrados pelo Pai. Em João 12, verso 26. Mas neste mundo, eles carregam com uma cruz e com um jugo e são odiados e sofrem por amor do seu Senhor. Segundo as Santas Escrituras, cada um vai receber conforme a sua obra, conforme está escrito em Romanos 14 e verso 12, que vou eu receber quando partir à eternidade. Vou para uma cabana fraquinha ou vou para uma mansão celestial. Mas, à parte disso, as obras de cada um serão avaliadas pelo teste do fogo. 1 Coríntios 3, verso 12 e verso 13. Como temos dito, existem ali 6 tipos de materiais que ilustram o trabalho que nós fazemos na obra de Deus. Edifique bem e com material resistente ao fogo quando for provado. Segundo aspecto da mensagem, o sacrifício de Jesus e a ordem divina aos seus seguidores. Segundo os versos 9 ao verso 13 da mensagem que foi lida, as Escrituras dão-nos, em primeiro lugar, o aviso divino de que os crentes em Cristo não se devem deixar enganar por doutrinas estranhas sobre os manjares e rituais religiosos da velha dispensação. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passaram e as que tudo se fez novo. Lei é lei, graça é graça e ponto final. Louvado seja Deus. Queremos que o assunto é sobre as comidas puras ou impuras, segundo o ensino levítico, e o facto é que Jesus, como se compreende, falou sobre essas observâncias que não tinham mais valor na hora da graça de Deus, na hora da graça de Deus, e, portanto, devemos nos fortificar com graça e não com manjares. Porque, segundo São Marcos 7, 15 a 19, Jesus disse estas palavras: porque nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Ponto final. Aquilo que entra no homem não pode contaminar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras
todas as comidas. É claro que há duas interpretações. Será que o Senhor falava acerca das comidas direcionadas pela lei de Moisés ou para a hora da graça? Há duas interpretações. Louvado seja Deus. Nada há que entrando pela boca contamina o homem, porque ficam as comidas todas puras. E então, embora os sacerdotes levíticos pudessem comer muitas das ofertas sacrificiais, contudo eles estavam proibidos de comer as ofertas de expiação pelo pecado. Essas ofertas eram queimadas fora do arraial. Levítico 6 e verso 30, e Hebreus 13 e verso 11, porque elas apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz. Os sacerdotes, os levitas, não podiam comer essa oferta pelo pecado. Eram queimadas. E isso é o que diz o verso 12, que como o sangue dos animais era trazido para o santuário, porém os seus corpos eram queimados fora do arraial. Ou o acampamento dos judeus. Era o tempo da expiação nacional de Israel. E isso foi o que aconteceu a Jesus, que para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu ou foi sacrificado fora da porta. Inconscientemente, os judeus estavam sendo instrumentos das sombras. Inconscientes do que estavam fazendo, porque eram sombras da verdadeira expiação feita por Jesus. Isto se lê em Hebreus 9, verso 11 ao verso 14, padecendo fora da porta. Jesus, como no passado os animais eram queimados fora da porta e o seu sangue trazido para a expiação, assim aconteceu que Jesus padeceu fora da porta e que o seu sangue santifica o pecador. Louvado seja Deus nosso. Os sacrifícios dos animais eram simbólicos. O sacrifício de Jesus pelos pecadores é o único e perfeito e feito uma só vez, uma só oblação. Enquanto o sangue dos primeiros encobriam os pecados diante de Deus, até ao tempo da correção, até ao tempo do sacrifício de Jesus, por algum tempo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, etc. Mateus 1, 29 e outras passagens das Escrituras. Enquanto na lei o sangue da expiação era de animais terrenos, o sangue de Cristo era humano, era santo e procedia do céu. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro Adão e o segundo Adão têm diferenças. Um é da terra, o outro é do céu. 1 Coríntios 15 e verso 47. Em Hebreus 9, 22 a 24 afirma: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes terrenos. Algo de muito profundo está nestas palavras. E aqui até os teólogos têm dificuldade em comentar sobre purificar as coisas do céu. E nós, como não somos teólogos, ficamos por aqui. Louvado seja Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Mas vou deixar uma escritura. Já disse que Deus encontra loucura nos seus anjos e nos seus servos não confia, etc. Em Hebreus 10, verso 5 ou verso 10, diz, entre outras estas palavras: pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então dizes: aqui venho para fazer a tua vontade.
qual vontade de termos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 23 a 25, estas palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Temos um altar diferente do altar do Velho Testamento. E temos uma alimentação também diferente na hora da graça. Os cristãos não comem os sacrifícios da lei, mas espiritualmente se alimentam do corpo de Cristo na Santa Ceia e na palavra de Deus, que é Espírito e vida. E em 1 Coríntios 10, verso 16 ao verso 17, diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Temos um altar diferente e a nossa comida é espiritual. Na dispensação da graça de Deus temos um altar diferente, que todos devem participar quando se arrependem e são batizados segundo os princípios doutrinais e bíblicos da Igreja Primitiva, em Atos 2 e verso 42, que nos fala daqueles 4 cultos que haviam na primitiva Igreja, que afirma: perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No tempo da graça de Deus temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. A lei é uma coisa, a graça de Deus é outra. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, verso 17. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. E diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, verso 4. E ser caído significa ficar prostrado na terra, estar fora daqueles que estão em pé. Graça é uma coisa, lei é outra. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a graça e seguimos a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. No verso 13 do texto inicial, deixa-nos uma ordem divina de virmos a Cristo e sermos crucificados espiritualmente com Ele, sofrendo por Ele o vitupério, o insulto, a injúria por este mundo, pregando o seu Evangelho, conforme o Senhor ordenou em Marcos 16, 15 e 16, e fora do acampamento, levando a sua injúria, o seu vitupério, etc, etc. Terceiro lugar desta mensagem, ou seja, a eterna morada preparada por Jesus para os crentes. Aquilo que temos vindo a falar é um lastro para esta conclusão da mensagem. Através de Cristo, nós temos direito à posse da vida eterna, como Jesus disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não dermos valor às suas palavras, estamos fazendo a nossa própria condenação quando Jesus pagou o preço da nossa redenção. Não ponha qualquer dúvida. Ou aceitamos ou deixamos de aceitar aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Ou vamos para o lago do fogo e enxofre, eternamente sofrendo, ou então vamos gozar eternamente na casa do Pai, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Escolha bem, porque há uma cidade com fundamentos. O construtor dessa cidade é Deus. Naturalmente não é a primeira vez que nós falamos sobre isto. Ao longo do nosso ministério temos falado dezenas de vezes sobre aquilo que nos espera após a nossa partida da terra. O corpo fica cá, mas o espírito vai para Deus,
que o deu, Eclesiastes 12, verso 7. Louvado seja Deus. Preparemo-nos, aceitemos aquilo que no tempo da graça Deus nos oferece. A salvação e a redenção pelo sangue do Cordeiro. Para chegarmos à conclusão de irmos habitar nessa cidade futura, nessa linda cidade celestial. A eterna morada preparada por Jesus para os seus seguidores. Este é o nosso assunto principal da mensagem e com ele termino a mensagem. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Verso 14 do nosso texto inicial. O que é que nós buscamos na vida? Buscamos nome, prestígio, história. Buscamos fazer bem ao próximo pensando que compramos a salvação dessa maneira? De forma alguma. A Bíblia Sagrada diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Isto faz parte da redenção. Agora, o Senhor Deus deixa muita obra, como temos falado, que são seis materiais, para se construir no edifício. Quando uma pessoa é salva pela graça, ele não tem prazer em falar de Jesus às almas. Tem prazer em trabalhar no edifício, que é a igreja espiritual de Jesus, onde ele é a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor desse edifício e desse corpo. Portanto, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O que é que nós estamos buscando? Busque as coisas do céu, se você já ressuscitou em Cristo. Busquei as coisas que são de cima, como diz aos Colossenses 3, verso 1. Buscai as coisas que são de cima. Precisamos considerar duas coisas importantes que este verso nos ensina, como já foi ministrado no princípio. Primeiro, a vida eterna de curta duração e cheia de inquietação, como diz Jó 14, verso 1. E Jacó disse a Faraó: os dias dos meus anos, das minhas peregrinações, são 130 anos. Isso foi dito antes da lei, claro, 400 anos antes, pelo menos. Os dias das minhas peregrinações, disse Jacó a Faraó, são 130 anos, poucos e maus. Foram os dias da minha vida. Gênesis 47 e verso 9. Se alguém pensa que pode levar uma vida boa, esqueça-se, porque fisicamente pode não lhe faltar nada, mas pode lhe faltar tudo espiritualmente. No final dos seus dias, o rico foi para o lugar de tormento e o pobre deixagante Lázaro foi para o seio de Abraão. Havia uma diferença. Um tinha escolhido as coisas da terra, o outro tinha escolhido as coisas do céu. Devemos dizer amém, amém, amém. A vida terrena é como temos acabado de ouvir, é como uma sombra que passa, poucos dias. Salmo 39, verso 6. E em 1 Pedro 1, 24 afirma que toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e caiu a sua flor. A palavra de Deus, contudo, permanece para sempre. Louvado seja Deus. Estas coisas são repetidas para nos chamar a atenção. E também a nossa vida, quando sai do corpo, vai a juízo. Hebreus 9, verso 27. Também está escrito. Pergunto, aonde iremos nós passar a eternidade? Pois a eternidade não tem fim. Vivemos na terra de lugar em lugar, de cidade em cidade, de nação em nação, como os imigrantes, mas toda essa vida vai ter um fim. Um fim. Em qualquer lado. Não temos aqui cidade permanente. Claro. O pastor Isaías Freitas falava acerca dos cemitérios, que era a cidade dos pés juntos. Fisicamente falando, é aí ou para aí que a maior parte das pessoas vão, porque outros desaparecem de outra forma, etc, etc.
Portanto, esta expressão é dita a crentes. Não temos aqui cidade permanente. Tudo aqui é passageiro e temporário. A eternidade é um facto, ela existe, e no fim dos dias terrenos os crentes entrarão na cidade de Deus, reservada para os peregrinos, reservada para os filhos, reservada para os servos. Deus assim a tem preparado em Cristo Jesus. Mas a segunda parte deste verso, tem um assunto muito importante também quando diz que buscamos a cidade futura. Não temos a cidade permanente aqui, mas buscamos a futura. E buscar é procurar com diligência. Procurar com diligência. Procurar com diligência. Atentemos nisso. Vejamos ainda duas coisas importantes. Buscar é tratar de descobrir, é procurar, é examinar, é investigar onde se encontra essa cidade e o que fazer para lá entrar. E é este livro sagrado que diz por Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei para me levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós já estão bem. Amém, amém e amém. João 14, verso 1 ao verso 3. E as pessoas têm que ter o tempo de investigar, de saber onde é que se encontra essa cidade. Não é na terra! É no terceiro céu. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em Mateus 7, verso 7, Jesus disse: quem busca, encontra. E como já disse em Colossenses 3, verso 1, disse: já ressuscitastes em Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima. A nossa parte tem que ser feita por nós e começa com o arrependimento e confissão dos nossos pecados a Deus, pedindo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E se o fazemos com sinceridade, o Senhor nos perdoa todos os pecados. Precisamos de nascer de novo. E esse novo nascimento acho que leva algum tempo. Pelo menos em comparação com uma criança que é gerada no ventre da mãe, leva 9 meses. Leva algum tempo o novo nascimento. Não é, para mim, não é como alguns dizem que aceitando Jesus ficam nascidos de novo. Eu creio que leva algum tempo a nascer de novo. Louvado seja Deus. Então, se já estabelecemos o alvo, que andamos buscando a cidade permanente e a cidade futura, continuamos então nessa marcha. Se já descobrimos que é na casa do Pai, que é em cima, vamos ser fiéis nessa marcha, construindo no edifício com ouro, prata ou pedras preciosas que representam as coisas boas, como salvação de almas, etc., etc., padecendo pelo nome de Jesus, pregando o Evangelho, etc., etc. Esta cidade é um lugar da habitação de Deus, como já foi dito em João 14, verso 1 ao verso 3. E Filipenses 13, verso 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus. Amém. A nossa cidade está nos céus. Diga comigo: a nossa cidade está nos céus. Eu quero sair da terra e ir imediatamente para o céu, estar imediatamente com Jesus. Amém. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Segundo o que está escrito em 1 João 13, verso 2, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus no arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando que esse dia aconteça e pode ser no meu tempo de vida. Em Hebreus 11, verso 9 e verso 10 diz que Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia. Não temos aqui cidade permanente. Como em terra alheia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Façamos como Abraão. Ele esperava essa cidade. O artifício, o construtor é Deus. Não é a mão humana, mas sim Deus. Em Hebreus 12, verso 22, afirma que os crentes já chegaram ao Monte de Sião, já chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Amém e amém e amém. Essa será a nossa companhia eterna. Seremos semelhantes aos anjos. Teremos corpos semelhantes ao corpo de Jesus.
É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz louvar. É isto que me faz pregar o Evangelho ao meu próximo, para que deixe o caminho do mundo, do demónio, da carne e do diabo, e se converta a Jesus, que é poderoso para o perdoar e o santificar no seu próprio sangue. Hebreus 11, verso 11 ao verso 14, afirma que os crentes buscam uma nova pátria e que desejam essa pátria celestial. Qual é o seu desejo? É ouro, prata, pedras preciosas terrenas, ou é o que elas significam ou simbolizam no trabalho de Deus? E essa cidade em que Deus é o seu construtor, é a nossa futura e eterna morada, porque não temos aqui, como diz o texto, a cidade permanente. A permanente é a casa do Pai, e ela é descrita em Apocalipse 21, verso 9 ao verso 27, e permanente significa eterna e contínua. Como vimos no princípio, naquelas fotografias, é uma cidade de ouro. Você quer ir para lá? Lá não entra nada que contamine, como diz a palavra de Deus. E para termos uma ideia da cidade, esse magnificente construtor fez uma cidade com 12 fundamentos das pedras mais preciosas que existem. E também fez 12 portas com a cidade, que tem 12 fundamentos. Fez as portas com uma cidade que tem 12 fundamentos, e os nomes delas são os nomes dos apóstolos. Os muros da cidade, portanto, têm esses nomes dos apóstolos de Cristo. A cidade de Deus é de ouro puro. Ouro puro. Você quer andar nas ruas de ouro? Essa é a cidade, um cubo de ouro, como já foi mostrado, tanto tem de altura, de comprimento, como de largura. Tem cerca de 1.500 milhas quadradas ou 2.200 quilómetros quadrados de ouro. Alguém pode dizer, pastor, você acha que isso é possível? Olha, às vezes eu, com a minha esposa, faço as minhas viagens na cidade e começamos a falar um com o outro. Olhamos para uma árvorezinha, olhamos para uma verdura, olhamos para a própria terra, que nós pegamos, por exemplo, numa pá, enchemos a pá de terra. Mas quantas pás ou carros de terra é feita à terra? Este peso enorme que há no mundo inteiro, como foi feito? A Bíblia dá também a resposta, que Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. Terra não foi feita de terra. Pedra não foi feita de pedra. Árvore não foi feita de árvore. E é tão grande que nós não temos capacidade, digamos, intelectual e até espiritual de compreender como e por que razões Deus fez. E olha, e somente a terra. Mas, falando dos astros, do sol, da lua, das estrelas, todas as coisas que no princípio Deus criou, as visíveis e invisíveis. Mas a terra, está escrito, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Será que haverá por aí alguma meia dúzia, ou uma dúzia, ou um milhar, ou 1 milhão de cientistas que é capaz de fazer uma colher de terra? Fica a pergunta no ar, porque eles dizem que o pó se juntou ao pó e formou pedras, e a Terra tem bilhões e trilhões de anos. Será que essas almas algum dia têm alguma coisa de verdade na sua cabeça para ensinar os outros? Não. Eles precisam ser ensinados. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E Deus fez uma cidade de ouro. Portanto, aquilo que fez a terra, o mar, os peixes, as águas, as aves e tudo mais, tem poder. Olha, também fez ouro encrastado na terra. Ouro, ferro, pedras preciosas, prata, cobre, zinco, etc. Tudo foi feito na terra. Aqui, tudo está encrastado na terra e o homem procura essas coisas, não é? Então, aquele que fez a terra com essas coisas, com esses minerais e etc, etc, não tem capacidade de fazer um bom lugar para a sua habitação. Claro. Uma terra com 2.200 quilómetros quadrados, uma terra não. A casa do Pai, de ouro, espera por ti e por mim. E não sabemos muito mais acerca do que lá se passa. Como será além do rio da vida e da árvore da vida. E louvamos a Deus por aquilo que o Senhor nos ensina,
que na casa do Pai é muito melhor e eterna em comparação com a terra. Não pode haver comparações. Você gostaria de habitar nesse lugar? E se alguém quiser alcançar essa cidade, tem que saber o que diz o verso 27, porque ali não entra nada que contamine. Anteriormente falámos do sangue de Cristo que nos purifica todo pecado. Com uma oblação só, com um sacrifício só, o Senhor aperfeiçoou para sempre aqueles que são chegados. E o sangue de Jesus purifica e santifica todo pecador. Está ao nosso alcance aceitar ou não aceitar isso. Mas ali só entra aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isto é importante. Aonde tem você o seu nome escrito? Na esquina de uma rua, como benemérito de uma cidade, como filantropo? Oh, Deus querido, tenha misericórdia de cada um de nós, porque somente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e cada um de nós tem a oportunidade de escolha, mediante as suas decisões. Neste aspecto da nossa meditação sobre o verso 14, essa cidade futura e permanente é a casa do Pai, onde Ele dirige todo o universo que criou. Jesus disse que ia ali preparar um lugar nas mansões celestiais para aqueles que são peregrinos em terra estranha. Pergunta, temos nós o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Sabemos nós o que fazer para ter ali o nosso nome escrito? Eu vou terminar com as palavras que Jesus Cristo disse em Marcos 8, verso 34, que tem a resposta. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, terceiro, siga-me. Estes são os fundamentos iniciais de todo aquele que quer ir para este lugar glorioso do céu. E o Senhor diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma cidade gloriosa de ouro espera por ti, espera por mim, se tão somente somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, em 2 ou 8 dias, voltaremos a estar convosco. Amém e amém. Até lá, que Deus vos abençoe.